pensa só. Nossas células são verdadeiros universos em miniatura, cheios de atividade. Mas e se uma falha logística minúscula, um detalhe que parece insignificante, pudesse levar a um colapso total? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Uma ideia nova, fascinante, que meio que vira de cabeça para baixo o que a gente pensava sobre a saúde celular. Pois é. A pergunta que vai guiar nossa conversa é exatamente essa. Como é que pode um mecanismo, sabe, um que a ciência por muito tempo meio que deixou de lado, como se fosse secundário, como é que ele pode ser, na verdade, a peça que faltava para a gente entender doenças super graves? Vamos fundo nisso. Ok, para a gente entender o que está em jogo aqui, vamos usar uma analogia bem simples. Imagina que cada uma das nossas células é uma fábrica super moderna, de alta tecnologia. E dentro dessa fábrica, as mitocôndrias são as usinas de energia, aquelas que trabalham 24/7 sem parar. E claro, como qualquer usina que se preze, elas precisam de um fluxo constante de manutenção e de peças novas para continuar funcionando a todo vapor. Certo. E é aqui que a coisa começa a ficar complexa. Pensa bem, essas usinas de energia, elas não são estáticas. Elas estão, na prática, sempre em construção, sempre se renovando. E para isso, elas precisam de um suprimento, e não é pouco. É um suprimento massivo e contínuo de peças. E essas peças são as proteínas, que vêm lá da fábrica principal, que é o citossol. Então, como a maioria dessas peças chegam ao seu destino? Bom, o jeito mais comum, é bem conhecido, é o feijão com arroz da biologia celular. Funciona como um serviço de entrega padrão, sabe? Primeiro, a proteína é toda construída lá no citossol. Depois, ela é despachada para a mitocôndria. E, por fim, ela entra por um portão específico, o tal do complexo TOM. Simples, direto e é o que acontece na maior parte das vezes. Mas, como sempre tem um mais, existe um outro jeito de fazer essa entrega. Um caminho alternativo. E esse, por muito tempo, foi visto como algo secundário. Quase um detalhe, sabe? Uma nota de rodapé na grande e complexa logística da célula. E olha só o número. Só uns 20% das proteínas da mitocôndria usam essa via alternativa, que a gente chama de importação cotraducional. 20%. Olhando assim para o número, parece pouco, né? É fácil olhar e pensar, 20% não deve ser tão importante. Só que pensar assim seria um erro gigantesco. E essa frase, que vem direto da fonte que estamos analisando, resume a ideia perfeitamente. A afirmação é estatisticamente correta, mas biologicamente enganosa. Genial, né? Porque dizer que são só 20% engana. E agora a gente vai entender o porquê. Acontece que essa via, que parecia menor, é, na verdade, um ponto de vulnerabilidade crítico. É um verdadeiro gargalo, um ponto de estrangulamento para a saúde da célula inteira. E a importância dela vai muito, mas muito além desses 20%. E isso se baseia em 3 motivos principais, que são super importantes para a gente entender o quadro completo. Vamos dar uma olhada em cada um. Primeiro motivo, dependência absoluta. O ponto aqui é o seguinte: para as proteínas que usam essa rota específica, não existe plano B. Não tem desvio, não tem rota alternativa. Se essa via falha, a entrega dessas peças simplesmente para. 100%. Não é que fica mais devagar, não. É uma paralisação total. Segundo motivo, a carga é crítica. A gente não está falando de qualquer pecinha, de qualquer parafuso. Essa via é responsável por transportar a carga mais complexa. São proteínas gigantes, vitais, que são super difíceis de enviar de qualquer outro jeito. Pensa nelas como as turbinas, as máquinas mais pesadas e essenciais da nossa usina de energia. Isso já nos leva direto para o terceiro e último ponto, o colapso da rede. O sistema da mitocôndria é todo interligado. Uma peça depende da outra. Então, se faltar uma única dessas proteínas-chave, o efeito é dominó. Uma falha aqui causa outra ali, que causa outra lá, e de repente a linha de montagem inteira entra em colapso. É uma falha em cascata. Então, juntando todas essas peças, a gente chega na hipótese central de toda essa discussão. A ideia é que danos nessa interface, nesse ponto de encontro específico onde as proteínas são entregues, podem ser uma causa primária, a raiz de muitas doenças mitocondriais. E para visualizar isso, olha só essa imagem que vem da pesquisa original. Ela ilustra essa hipótese de um jeito perfeito. A gente vai ver lado a lado a diferença gritante entre uma interface saudável e uma que falhou. Vamos analisar com calma. Primeiro, vamos olhar o cenário ideal, a interface saudável. Tá vendo como funciona?
A produção da proteína acontece ali, coladinha na porta de entrada da mitocôndria. É uma conexão direta, perfeita. É como se fosse uma linha de montagem just in time, sabe? A peça é fabricada e imediatamente instalada. Eficiência máxima. Agora, olha o que acontece no cenário oposto. Quando essa interface se rompe, quando ela é danificada, o resultado é um desastre. É uma falha catastrófica. As proteínas são produzidas, mas não conseguem entrar. Elas ficam acumuladas do lado de fora, criando um verdadeiro congestionamento de tráfego. E a usina fica sem as peças essenciais. O resultado óbvio é uma crise de energia para a célula inteira. O contraste, então, não podia ser mais claro. De um lado, no estado saudável, a gente tem uma importação eficiente, produção de energia estável, uma usina funcionando a pleno vapor. Do outro lado, com a falha, o que a gente tem é um congestionamento, uma crise de energia e, no fim das contas, uma usina falhando, morrendo de fome por peças que estão bem ali, na porta, mas não conseguem entrar. Ok, então qual é a implicação prática de tudo isso? O que isso significa para a medicina, para o tratamento de doenças? Bom, essa hipótese não é só uma curiosidade biológica. Ela abre um campo de investigação inteiramente novo sobre a causa de um monte de doenças. Basicamente, abre duas novas avenidas. A primeira é no diagnóstico. Para doenças que hoje têm uma causa desconhecida, talvez a gente devesse começar a procurar por defeitos justamente nessa interface, nesse ponto de entrega. A segunda avenida é terapêutica. O foco do tratamento muda. Em vez de tentar só consertar a usina por dentro, talvez a gente possa desenvolver jeitos de proteger e estabilizar essa conexão vital, bem na porta de entrada. Resumindo a ópera, a grande mudança de perspectiva é essa aqui. O problema central pode não ser uma peça quebrada lá dentro da usina de energia. O problema pode ser uma cadeia de suprimentos interrompida bem na porta da fábrica. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Será que o verdadeiro culpado em muitas doenças celulares esteve esse tempo todo escondido bem debaixo do nosso nariz? À vista de todos? Literalmente no portão da usina de energia? Ao focar tanto no que acontece lá dentro, será que nós simplesmente ignoramos por décadas essa vulnerabilidade crítica na superfície? É uma ideia que tem um potencial de mudar completamente o jeito que a gente entende a saúde e a doença, no nível mais fundamental que existe.